Hoje não é uma aula de culinária, mas vamos falar sobre fluidos, secreção vaginal, líquido amniótico, tampão mucoso, como identificar cada um deles. Meu nome é Tatiana, sou fisioterapeuta e hoje vamos falar um pouquinho sobre essas melecas e que eu recebo várias fotos, várias perguntas. Tati, rompeu minha bolsa? Tati, isso é o tampão saindo? Tati, o que está acontecendo? Então hoje vamos ilustrar e trazer mais informação sobre tudo isso para você. Então vamos começar pela secreção vaginal. Então a secreção vaginal é essa que eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Aqui temos a secreção vaginal. Ela é esbranquiçada ou amarelada e fica porosa na calcinha, ela não é tão líquida, fica parecendo uma pastinha na calcinha. Então, vocês visualizaram, viram a consistência e ela aumenta muito durante a gestação e quanto mais próximo do parto, essa quantidade também de secreção vaginal aumenta bastante. Então, ela pode ser meio esbranquiçada, meio amarelada e a quantidade vai depender de cada mulher. Tem mulheres que produzem mais, tem mulheres que produzem menos, mas na maioria aumenta essa secreção e às vezes gera uma confusão, porque às vezes aumenta tanto que confunde, parece que rompeu a bolsa. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês ficarem mais tranquilas com relação a esses fluidos. O próximo fluido é o líquido amniótico. Vou mostrar de pertinho também para vocês. Esse é o líquido amniótico. Tem os gruminhos e tem mais ou menos essa consistência, bem líquido, com alguns pedacinhos no meio. Dizem que ele parece água de coco. O bebê está envolto por duas membranas e dentro dessas duas membranas existe esse líquido, o líquido amniótico, que protege o bebê, né? Então ele tem a função de proteção no bebê. Quando a bolsa rompe, ou seja, essas membranas se rompem, esse líquido começa a sair. Ele pode sair de duas formas. Se for um rompimento mais alto ou às vezes rompe uma membrana só, esse líquido ele pode gotejar na calcinha. Mas diferente da secreção vaginal, ele é líquido e continua pingando, ele não para de pingar. Você troca uma calcinha, pinga, troca outra calcinha, pinga. E diferente da secreção vaginal que fica tipo uma massinha, o líquido não, ele é líquido. Em alguns casos dá para sentir o odor. E o odor do líquido amniótico é muito parecido com o da água sanitária. Então é um cheiro característico. E se essa bolsa romper totalmente, a quantidade de líquido ela é maior. Se não for uma rotura alta, for uma rotura baixa, você vai sentir molhar a calcinha, a calça, é um líquido quente e algo que você não consegue controlar, né? Então muitas mães pensam assim, nossa, acho que eu fiz xixi na calça, porque a incontinência urinária muitas vezes acontece mais para o final da gestação. Mas não é, você não tem controle sobre aquele líquido, ele continua saindo. E por mais que ele tenha saído em grande quantidade e você percebeu, ficou em dúvida, ele vai continuar saindo justamente porque a bolsa rompeu. Mas como a cabeça do bebê desce e faz tipo um tampão, não continua saindo muito líquido. Aí começa a sair em menos quantidade. Dependendo da posição do bebê, se o bebê ainda estiver um pouco alto, também sai em maior quantidade. Já o tampão mucoso, que é esse mais viscoso, né? E que quando ele começa a aparecer é quando o colo começa a trabalhar. O colo começa a trabalhar, ele começa a abrir um pouquinho. Esse tampão que serve para impedir que as bactérias entrem e proteger o bebê e o colo do útero, deixar tudo fechadinho, ele começa a se soltar, mas ele continua sendo produzido, assim como o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico ele sai, mas a placenta continua produzindo, não em mesma quantidade, mas continua.
Já o tampão, também ele vai se refazendo. Então, algumas mulheres ficam dias perdendo esse tampão. Vou mostrar para vocês de pertinho, mais um videozinho mostrando um close do tampão. E aqui temos o tampão mucoso. Ele é mais viscoso. Olha, ele não é tão líquido, parece uma clara de ovo. Ele tem essa consistência. E esse tampão, ele pode ter pouquinho de sangue, pode ser mais amarronzado, mais avermelhado, ou transparente, ou um pouquinho amarelado. Mas o que distingue mesmo é essa consistência. Então, ele não é líquido, ele tem essa consistência. Algumas mulheres vão perceber isso antes do trabalho de parto, algumas mulheres vão perceber só durante o trabalho de parto, que esse tampão começa a ser liberado em maior quantidade. E quanto mais para o final do trabalho de parto você tiver, mais tampão vem e mais sangue vivo também aparece, porque o colo ele é muito vascularizado e quando ele está no finalzinho da dilatação, ele sangra um pouquinho mais. Então, espero que isso tenha esclarecido as dúvidas sobre os fluidos. Deixe aqui nos comentários, marquem as suas amigas gestantes, curtam o vídeo, compartilhem, curtam também a nossa página no Facebook, Mãe Consciente, lá no Instagram, @mãeconsciente_, e no grupo do Telegram, Mãe Consciente, a gente tem um canal onde lá eu coloco o link de algumas aulas ao vivo para vocês participarem com a gente. Espero vocês lá!